Saudações tributárias. Vamos falar hoje aqui sobre reforma tributária e os principais aspectos da PEC 45 de 2019, da PEC 110 de 2019 e da proposta do governo enviada agora em 2020 ao Congresso Nacional. Eu sou o Ellison Araújo. Vamos lá. A proposta da PEC 45. PEC é proposta de emenda à Constituição. A PEC 45 de 2019 é de autoria do deputado Baleia Rossi, apresentado na Câmara dos Deputados. A PEC 110 de 2019 é de autoria do senador Davi Alcolumbre, apresentado no Senado Federal. E a proposta do governo, apresentada agora em 2020, é de autoria do ministro Paulo Guedes e da equipe econômica do governo federal. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas. A PEC 45, do deputado Baleia Rossi, ela cria o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, extingue em contrapartida os tributos federais, PIS, PASEP, COFINS e IPI, estadual, ICMS, municipal, ISS. Então, qual que é a proposta base? A proposta é transformar todos esses tributos num único tributo chamado Imposto sobre Bens e Serviços, IBS. Esses tributos são tributos, todos eles indiretos, que incidem sobre o consumo de bens e serviços. Então, a proposta é transformar todos eles num único tributo. Esse tributo, esse IBS, será não cumulativo, deduzindo o imposto pago nas etapas anteriores. E aí, não vai ser como é hoje PIS e COFINS, como é hoje ICMS, que vai ficar limitando, pode tomar crédito disso, não pode tomar crédito daquilo. A ideia é que não seja assim, a ideia é que seja mais simples, e que tudo aquilo que incidiu o IBS na cadeia anterior tenha direito ao crédito do IBS para ser compensado com o da cadeia seguinte, né? Sistema débito e crédito. A incidência do IBS será uma incidência por fora, não compondo sua própria base de cálculo. Uma das maiores confusões que se tem hoje nesses tributos, principalmente PIS, COFINS e ICMS, é o fato deles serem tributos por dentro, ou seja, eles já estão embutidos dentro do preço. Então, quando você compra uma determinada mercadoria, você não sabe de fato o que é o preço da mercadoria e o que são tributos. A ideia agora é que isso seja diferente e que a gente tenha um tributo por fora. O valor da mercadoria vai ser X e o tributo vai ser um percentual fixo sobre esse valor da mercadoria, dando mais transparência e facilitando também toda essa legislação, toda essa apuração, toda essa fiscalização e esse recolhimento do tributo. Ele não poderá ser objeto de isenção ou benefícios fiscais, não incidirá sobre exportações, será unificado entre os entes da federação, então assim é uma regra única para a União, estados e municípios, diminuindo as confusões, os conflitos, as guerras fiscais que se tem hoje e diminuindo sobretudo o custo tributário do Brasil, que o custo do Brasil não é meramente a carga tributária, e sim o dispêndio que se tem e o tempo que se leva para se apurar corretamente esse tributo e se recolher esse tributo e se fazer todas as entregas das obrigações acessórias decorrentes desses tributos. Então a ideia é, se é um tributo único e não mais vários tributos, e se é um tributo, uma regra única para todos os entes da federação, o objetivo maior aí é a simplificação e com isso reduz os custos das empresas. O tributo, o imposto será destinado ao Estado e município consumidor, ou seja, ao destino. Hoje, via de regra, em sua grande maioria, ICMS, PIS, COFINS, ISS. Sobretudo aqui, na verdade, a gente está falando do estadual e municipal, né? ICMS e ISS. Em sua grande maioria, ele é devido a maior parte ainda no estado produtor
e aos poucos isso está migrando para transformar essa incidência, essa arrecadação, essa destinação desse recurso para o Estado consumidor. A ideia é que o IBS já venha com essa metodologia aplicada, ou seja, o IBS será recolhido para o Estado onde se encontra o destinatário do serviço ou o destinatário da mercadoria, o Estado consumidor. E a ideia é que esse tributo levará cerca de 10 anos para ser implementado totalmente, ou seja, essa transição entre esses tributos atuais e o IBS será de aproximadamente de 10 anos, na verdade. Então, nesse momento de transição, vai criar uma complexidade até maior, porque vai ter que se obedecer ao IBS e vai ter que se obedecer também aos demais tributos existentes hoje. A proposta seguinte é a PEC 110 de 2019, do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre. É bem semelhante à proposta da Câmara, no entanto, aqui ela abrange uma quantidade maior de tributos e reduzindo principalmente o tempo de transição. Então, eu diria que as principais diferenças são essas. Então, ela também cria o IBS. O IBS vai ter aquelas mesmas características lá do IBS da Câmara, não cumulatividade, imposto por fora, etc. Ele cria também aqui o imposto seletivo, que é muito mais para ter um imposto extrafiscal, né, um outro imposto. Ele extingue vários tributos: federal, PIS, PASEP, COFINS, IPI, salário, educação, CID e combustíveis e contribuição social sobre o lucro líquido. Estadual extingue o ICMS, municipal extingue o ISS. No entanto, a contribuição social sobre o lucro líquido, CSLL, ela será extinta, mas ela não vai compor, não vai se transformar no IBS. Na verdade, a ideia é que seja majorado o imposto de renda. O imposto de renda, hoje em dia, sobre a renda incide tanto a contribuição social, como incide o imposto de renda. E aí a ideia é unificar isso em imposto de renda, né? Essa transição levará 5 anos para ser implementada totalmente. E uma ideia central dessa proposta também é transferir parte da tributação do consumo para patrimônio e a renda. Então a ideia é que tenha sim uma simplificação dos tributos sobre consumo, sobre serviços e consumo, e que tenha, em contrapartida, uma majoração da carga tributária sobre patrimônio e renda. Então essa é a proposta da PEC 110 do Senado Federal. Por último, nós temos a proposta enviada pelo governo federal, por meio do ministro Paulo Guedes, ao Congresso. Essa proposta, ela cria a CBS, Contribuição sobre Operações com Bens e Serviços. Notem que eu coloquei aqui tanto o C de CBS quanto a palavra contribuições em evidência para mostrar o seguinte: enquanto os demais estão criando imposto, aqui está sendo criada uma contribuição. Eu vi pouca gente falar dessa diferença, inclusive muita gente aí, professores, inclusive da área tributária, estão chamando essa proposta do governo de IBS, quando na verdade não é CBS. E estão chamando de imposto, quando na verdade não é contribuição. Então, assim, qual que é a principal, a diferença assim mais importante? Não é a única, certo? Mas a diferença mais importante é que contribuições hoje, de acordo com a Constituição, a arrecadação fica apenas com o governo federal, enquanto que o imposto tem que ser repartido com os outros entes da federação. Então notem que isso, enquanto estiver sendo só sobre PIS e COFINS, ok, porque PIS e COFINS já é contribuição, já é arrecadado apenas para a União. Mas logo mais vai vir aí também reforma do IPI, que é imposto, e se o IPI for transformado nesse CBS também, e aí o
Os estados e municípios podem estar perdendo uma fonte de arrecadação, porque aí algo que era partilhado, que era imposto, seria transformado numa contribuição. Então há que se observar bem como é que vai vir como é que isso vai realmente se converter em lei lá na frente. A ideia é que a CBS tem alíquota fixa de 12%, é a proposta do governo. Essa alíquota para alguns é muito alta, para outros nem tanto. Hoje a gente tem para o PIS e COFINS alíquotas diferenciadas, regimes diferenciados, o cumulativo, não cumulativo. No regime não cumulativo, a alíquota meio que padrão é de 9,25% e isso está virando 12%. Não dá para se ter certeza, cada contribuinte terá que fazer seus cálculos, não dá para se ter certeza se isso é aumento de carga tributária. Por quê? Porque diferente do PIS/COFINS que existe hoje, a ideia é que isso aqui realmente seja não cumulativo, ou seja, que se compense tudo que foi pago na etapa anterior. Hoje existe muita discussão, o que é que dá direito a crédito de PIS e COFINS, qual o conceito de insumo, despesa e etc. Então, se discute muito isso hoje. E a ideia é que essas discussões sejam sanadas com o CBS. A ideia é o remetente pagou o CBS, o destinatário tem direito a se creditar. Ele não pagou, o destinatário não tem direito a se creditar. Só que isso também é bom e também é ruim em alguns casos, para alguns contribuintes, porque tem algumas operações que o crédito é meio que um crédito como se fosse presumido. Exemplo, um contribuinte optando pelo lucro real compra uma mercadoria de um contribuinte do Simples Nacional, onde a alíquota é bem reduzida do Simples Nacional. No entanto, o contribuinte do lucro real toma crédito de 9,25%, seguindo a sua tributação e não a tributação do remetente. A ideia é que com o CBS isso mude, porque efetivamente se tomaria crédito daquilo que o remetente pagou. Esse imposto é não cumulativo, que é exatamente essa ideia de débito e de crédito. Ele extingue os seguintes tributos. Extinguiria o PIS, PASEP e a COFINS. Então é bem simples, na verdade é muito mais uma simplificação do que uma reforma tributária, porque PIS e COFINS sobre diversos aspectos já são tratados de forma bem semelhantes. Então é muito mais uma simplificação do que uma reforma, não pode se chamar isso de reforma. A ideia do governo é agregar aspectos já existentes, então pegar essa proposta do governo e ela ser inserida para discussões junto com as outras PECs da Câmara e do Senado, né? A incidência do tributo também é uma incidência por fora, ao exemplo do que a gente já falou aqui, então não há que se ter essas discussões que está se tendo agora. O ICMS compõe a base de cálculo do PIS e COFINS, o ISS compõe a base de cálculo, o PIS e COFINS compõe sua própria base de cálculo, tal. Nada disso há que se discutir para o CBS, porque na CBS a ideia ele é um tributo por fora. Preço é preço, receita é receita, CBS é contribuição, é tributo, seria totalmente apartado. Desoneração para as exportações, Zona Franca de Manaus e área de livre comércio. Então a desoneração continua, na verdade, para PIS e COFINS já há essa desoneração, e essa desoneração mantém tanto nas exportações como nas operações com Zona Franca de Manaus e área de livre comércio. Haveria isenção também para itens de cesta básica. Hoje já tem, hoje tem a alíquota zero para itens de cesta básica, no caso de PIS e COFINS. Com a CBS haveria isenção para itens de cesta básica. A apropriação de crédito sobre todos os bens e serviços adquiridos com incidência da CBS. É aquele que nós falamos. Só uma pequena correção aqui, eu coloquei CSB, mas por favor leiam CBS. É aquilo que a gente falou. Se o remetente pagou, o destinatário tem direito ao crédito. Se não pagou, não tem direito ao crédito. Seria essa apropriação sobre tudo. E não há que se discutir, isso dá direito a crédito, isso não dá direito a crédito. Não, pagou, é despesa, dá direito a crédito e acabou. Seria um IVA, ou seja, ele incidir sobre o valor agregado de fato. Futuramente, além dessas reformas aqui,
O governo também já sinalizou que futuramente serão lançados projetos para o imposto de renda e para o IPI. Lembrando que o IPI e imposto de renda são impostos. Isso, em tese, não deveriam ser transformadas em CBS, porque aí seriam contribuições, os demais entes da federação perderiam a arrecadação. Mas vamos ver como é que vem essas propostas que ainda não vieram. E essas propostas também podem abordar a tributação sobre dividendos, que muito se fala, mas aí de concreto, de proposta, ainda não saiu nada do governo, certo, pessoal? Então, assim, esses são os principais aspectos. Espero que tenham gostado. Aí, brevemente, se saírem mais novidades, a gente informa para vocês aí. Até logo!